Senhor Deus e Pai, na Tua presença nesta manhã, nós colocamos as vidas do pastor Richard, que vai transmitir-nos a mensagem desta manhã. Abençoa, ó Deus, do Teu santo nome. Amém. Amém. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Amém. Tudo na bênção? Amém. Glória a Deus. Amém. Irmãos, no nosso estudo do livro do Apocalipse, chegamos ao capítulo 19. Por favor, abra sua Bíblia comigo no capítulo 19 do Apocalipse. Apocalipse capítulo 19. E depois destas coisas, ouvi no céu grande voz de uma grande multidão, que dizia: Aleluia, a salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram Aleluia, e a fumaça dela sobe para todo o sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, que estava assentado no trono, dizendo Amém, Aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. Eu vi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que diziam Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemos nós e alegremos nós e temos-lhe glória, porque vindas ao céu os bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me aos seus pés para o adorar. Mas ele me disse: olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos, que têm testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos do céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saia uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa ou larga o vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome:
Rei dos reis e Senhor dos senhores. E vi anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre elas se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para fazer guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e o seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre, e os demais foram mortos com a espada que sai da boca do que estava assentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram de suas carnes. Amém. Irmãos, quero dizer desde já que este foi estudo difícil de preparar para mim, e que estudei muitos comentários. Infelizmente, elas estão divididas em suas opiniões. Por que estou dizendo isso? Para que vocês saibam que o que estou prestes a dizer não é apenas minha opinião pessoal. Como já disse antes, não tenho medo de ser controverso, mas não sou controverso apenas por ser controverso. Só sou controverso quando acredito que posso provar o que está dizendo com base na Bíblia. João começa dizendo: depois destas coisas houve. Em nossos estudos já vimos que nem tudo o que João viu ou ouve ocorre cronologicamente. E este é mais um desses casos. Nos versículos 1 a 6 temos a celebração do julgamento da prostituta e da vitória final do Senhor na batalha da Armagedon. O Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Nos versículos 7 a 10 temos a ceia das bodas do Cordeiro, que ocorre depois da batalha da Armagedon. Agora você pode não concordar com o que estou prestes a dizer, isso é ser direita, mas acredito que posso provar o que estou prestes a dizer a partir da Bíblia. Então, por favor, dá-me o benefício da dúvida até que eu terminei. A noiva do Cordeiro, na ceia das bodas do Cordeiro, não é a igreja. A ideia de que a igreja é a noiva de Cristo foi formulado pelo papado e levado para a reforma protestante. Agora, eu sei que Paulo, em suas cartas, especialmente em Coríntios e Efésios, usa imagens do casamento para demonstrar a intimidade entre Cristo e a igreja. Mas isso não é o mesmo que dizer que a igreja é a noiva de Cristo. Sim, eu sei que o Senhor também usa imagens do casamento, mas precisamos lembrar que o Senhor veio a Israel como seu Messias.
Portanto, seus ensinamentos eram dirigidos a Israel, não aos gentios. Na verdade, em nenhum lugar das Escrituras se afirma categoricamente que a igreja é a noiva de Cristo. No entanto, diz-se que a igreja é o corpo de Cristo. Se a igreja é o corpo de Cristo, como pode ser a noiva de Cristo? Então, quem é a noiva de Cordeiro? Israel. Deixe-me mostrar porque Israel é a noiva do Cordeiro. Primeiro, a igreja está no céu há pelo menos 7 anos, no capítulo 19. Provavelmente cerca de 10 até agora. A igreja passou pelo tribunal de Cristo e recebeu suas recompensas, porque espera até agora para ter a ceia de bodas. Além disso, a ceia de bodas do Cordeiro ocorre antes da batalha de Armagedon e a igreja for a noiva. Quem são os convidados para a ceia de bodas? Não há mais ninguém no céu, apenas os anjos, os 24 anciãos que representam a igreja arrebatada e os 4 seres vivos. Além disso, o versículo 7 diz que a esposa do Cordeiro se preparou. E isso não pode ser a igreja, porque a igreja não se preparou. Paulo diz em Efésios capítulo 5, versículos 25 a 27, que Cristo preparou a igreja. Abre comigo na Efésios. Capítulo 5, versículos 25 a 27. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Escuta. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então, Cristo santificou. Cristo preparou a igreja. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e repreensível. Ok? Cristo a preparou a igreja não se preparou. Eu sei que essa é uma imagem de casamento. Mas, como já disse antes, imagens de casamento não significam casamento. Na verdade, Paulo continua dizendo no versículo 30 que nós, a igreja, somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Ele não disse que a igreja é a noiva de Cristo. Portanto, a igreja não é a noiva de Cristo, do Cordeiro, mas Israel. Israel redimido que sai da tribulação. Ela se preparou, invocando o Senhor para voltar e aceitando-o como seu Messias. O milênio não começará imediatamente após a batalha de Armagedon. Haverá um intervalo de 75 dias entre o retorno de Cristo e o início do milênio. Vemos isso em Daniel, capítulo 12, versículos 11 e 12. Durante esse tempo, a abominação
da desolação será removido do templo, o julgamento daqueles que sobreviveram à tribulação terá lugar, e a ressurreição dos santos da tribulação e do Antigo Testamento ocorrerá. Estes são os que chamados para a ceia dos bodas do Cordeiro. Eles são os convidantes. Que então terá lugar. Além disso, aleluia é uma expressão judaica específica que não é usado em nenhum outro lugar do Novo Testamento, exceto aqui no capítulo 19 do Apocalipse, nesses versículos. Tenho alguma passagem bíblica que diga que o Israel era a noiva de Cristo? Sim. Sim. Tenho. Abra sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 54. Isaías 54, versículo 5. Isaías 54, versículo 5. Versículo 5. Porque o teu Criador é o teu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado o Deus de toda a terra. Abre com Jeremias, capítulo 3. Jeremias, capítulo 3, versículo 14. Jeremias, capítulo 3, versículo 14. Convertai-vos os filhos rebeldes, diz o Senhor, pois eu vos desposei, e vos tomarei, a um de uma cidade e os dois de uma família, e vos levarei ao Sião. Agora, Oséias capítulo 2. Nós temos 3 versos aqui, 16, 19 e 20. Oséias, capítulo 2, versículos 16, 19 e 20. 16 diz: E naquele dia, diz o Senhor, tu me chamarás meu marido, e não mais me chamarás meu Baal. Algumas versões falam mestre. Versículo 19. E desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, e em benignidade e em misericórdia, e em misericórdias. E desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. É assim. Irmãos, como eu disse, vocês provavelmente não concordarão com o que acabei de dizer, porque eu estava mesmo, desde o convertido, ensinado que a igreja era a noiva de Cristo. Mas eu acho que eu provo aqui meu ponto que a igreja não é a noiva de Cristo, mas Israel. Então, se você não concorda, tudo bem, sua direita, como eu disse. Vamos em frente, hein? Vamos em frente. No versículo 11, João viu os céus e abriram, e o Senhor saiu do céu montado em um cavalo branco. O Senhor está saindo para a batalha contra o fantoche de Satanás, o anticristo, e seus exércitos.
Sinal aparecerá nos céus, indicando que Jesus Cristo está prestes a retornar. Esse aviso fará que os incrédulos do mundo lamentem, pois perceberão que enfrentarão um julgamento imediato. Em Mateus capítulo 24, versículo 27, Jesus diz: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostrar até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Vejamos a descrição que João faz do Senhor. Versículo 11 responde a pergunta feita sobre a besta. No capítulo 13, versículo 4, quem poderá batalhar contra ela? Besta. Irmãos, Cristo pode e irá derrotá-lo. Olhos como chamas de fogo. São paralelas à descrição do Cristo glorificado no capítulo 1, versículo 14. Muitos diademas mostram que Cristo é mais poderoso do que Satanás ou a besta. Na sociedade antiga, um nome era mais do que um título. Ela revelava o caráter de uma pessoa. Ninguém sabia senão ele mesmo o nome. Aparentemente significa que há partes do caráter do Deus eterno e limitado que somente Deus conhece. Embora Cristo possa revelar tais assuntos em sua segunda vinda. Abra sua Bíblia comigo em 1 Timóteo. Paulo fala sobre isso em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 14, 15 e 16. 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 14, 15 e 19. Que guardes este mandamento sem mácula e repreensão até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado, único poderoso Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum homem viu, nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Veste tingido em sangue. Isso é o cumprimento de Isaías 63. Abre Isaías 63. Isaías 63, versículo 3. 63? 73. Tá. 73. Obrigado. 63. O que eu falei? 70? Não, eu queria. 63. Versículo 3. Eu sozinho pisei no lugar e dos povos ninguém houve comigo. E os pisei na minha ira e os esmaguei no meu furor. E o seu sangue salpicou as minhas vestes e manchei toda a minha vestidura. A palavra de Deus. Esse não pode ser um nome que ninguém sabia ou conhece, exceto Cristo, porque esse nome é revelado em João capítulo 1, versículos 1 e 14. Os exércitos do céu, no céu. Os exércitos no céu. Eles são os hostes angelicais do capítulo 5, versículo 11,
Mateus capítulo 26, versículo 53, e a igreja, Romanos capítulo 1, versículo 7, Efésios capítulo 1, versículo 1 e 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Quando Jesus voltar, nós voltamos com ele para a batalha da Armagedon, vestidos nos roupas brancas e tudo. Vestidos com lombos de linho fino, cavalos brancos, um símbolo comum de vitória. As vestes de linho fino e as cavalos brancas, elas são os símbolos comuns de vitória. A aguda espada que sai da boca de Cristo é a espada de 2 gumes, mencionado no capítulo 1, versículo 16. Ferir as nações é uma referência específica aos exércitos da terra sendo mortos com a espada, no versículo 21. Cristo regerá com vara de ferro, em cumprimento às profecias messiânicas em Salmos 2, versículo 8 e 9, e Isaías capítulo 11, versículo 4. Pisar o lugar do vinho do furor de Deus. Lembra a ordem no capítulo 14, versículos 18 e 20, de colher as uvas da terra para o grande lagar da ira de Deus. Rei dos reis significa aquele que é supremo sobre todos os governantes terrenos. A frase Senhor dos senhores e Reis dos reis é encontrada no versículo capítulo 17, versículo 14, antecipando a segunda vinda do Senhor. No versículo 17 e 18, as aves são instruídas a se reunir para se banquetear com as cadáveres dos exércitos derrotados que se opuseram a Cristo. Versículos 19 a 20, essa imagem da besta e da sua extensão força já foi vista no capítulo 17, versículo 14. E é a mesma daqueles que se reuniram para a batalha do grande dia de Todo-Poderoso no Armagedon. A besta e o falso profeta são capturados e lançados vivos no lago de fogo. O destino eterno de todos os incrédulos. Eles são os primeiros a sofrer o tormento do lago de enxofre. O restante dos aliados da besta morrem pela espada da boca de Cristo vitorioso. Aparentemente, todos aqueles que agora sofrem a morte vão para o Hades, o qual Jesus tem as chaves, capítulo 1, versículo 18, até que a morte e o Hades sejam esvaziados e lançados no lago de fogo, capítulo 20, versículos 13 a 15. Irmãos, após a batalha do Armagedon, as judeias serão reunidas de todas as partes da terra para onde fugiram da ira do anticristo. Então, como eu disse, a abominação da desolação será removida. O julgamento daqueles que sobreviveram à tribulação terá lugar, e em seguida ocorrerá a ressurreição dos santos da tribulação e do Antigo Testamento. Depois disso ocorrerá a ceia das bodas do Cordeiro. Depois que tudo isso acontecer, o milênio, o reino messiânico terá início e todas as promessas da aliança de Deus com Abraão a respeito da terra prometida e a promessa de Deus a Davi será
contritas. Irmãos, vamos orar. O Pai Celestial, mais uma vez te damos graças porque a tua palavra é segura e firme e não pode falhar. Te damos graças porque a tua palavra temos a certeza de que o mal não prevalecerá e que aqueles que praticam o mal serão punidos, que Satanás e seus agentes serão derrotados e que o Senhor Jesus Cristo reinará como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e que nós reinaremos com Ele. Em seu nome nós oramos. Amém.